Olá amigos, Clóvis Projetista com mais um vídeo aqui no nosso canal falando do carro com material diferenciado. Eu gostaria de ajudar você a fazer o histórico do seu veículo. Então envie um e-mail para mim que eu vou disponibilizar para você as tabelas que eu tenho para você construir o histórico do seu veículo. Falando do carro @gmail.com. Eu gostaria de gravar um vídeo do seu veículo mostrando ele, tudo que nós vamos verificar nele. Mas se não for possível, se você não permitir, não tem problema, eu vou te ajudar a fazer o histórico assim mesmo. Caso a gente resolva fazer um vídeo exclusivo do seu veículo aqui no nosso canal, falando do carro, então, se for possível, eu vou pessoalmente e faço algumas imagens e faço alguns questionamentos para você. Se não for possível, eu lhe peço essas imagens, fazemos os questionamentos e eu monto um programa exclusivo do seu veículo, mostrando como é que estão os itens que nós temos que verificar. Eu faço o planejamento do vídeo. E se você não quiser aparecer, não tem problema. Se você não quiser dar o seu nome, não tem problema. Eu gostaria que você, dessa forma, ajudasse outros proprietários do mesmo veículo que você tem, para você passar as suas informações de experiência. O que foi que aconteceu, como que aconteceu, se tem alguma particularidade do seu veículo que você gostaria de compartilhar com os outros proprietários. Então agora vamos especificamente para o vídeo de hoje. Eu fiz uma troca de óleo, tive que fazer no posto de combustível porque o mecânico não tinha horário disponível no momento que eu também tinha disponível. Então eu fiz no posto de combustível porque eu também tenho bastante experiência com inspeção visual e eu gostaria de passar para vocês, não exatamente o filme, porque não foi possível. Não gostaria de atrapalhar o rapaz, o profissional lá da troca de óleo. Então eu tirei algumas fotos. Então são quase 20 fotos. Eu vou comentar cada uma com vocês, todas as verificações que eu fiz, e eu gostaria que você me acompanhasse até o final desse vídeo para você fazer as anotações e você também fazer isso no seu veículo, caso você não consiga ir no seu mecânico, você mesmo fazer. Então, alguns itens, a própria pessoa assim comentou comigo, né? O carro podia estar limpinho, podia estar, né, em outras condições para o senhor fotografar, filmar. Eu falei, não, vamos com ele sujo assim mesmo. É o mesmo motivo do porquê que os aviões são, na maioria, brancos, né? Para detectar facilmente rachaduras e vazamentos de óleo. Então, tá um pouco sujo embaixo, mas qualquer coisa que tiver anormal, nós vamos verificar com mais facilidade. Qualquer vazamento de óleo, de freio, de óleo de motor, de câmbio, de coifas, de água de arrefecimento, enfim. Nem todos os itens eu tirei fotos. Alguns eu olhei mesmo e eu olhei tudo que era possível. Então eu vou falando para vocês. Primeiro, nós vamos ver que embaixo, aqui no peito de aço, logo depois do cárter, que protege o cárter na verdade, nós vamos ver que ele está totalmente seco. Nessa mesma foto, nós vamos conseguir visualizar outros itens. Por exemplo, o início da linha de escapamento, as coifas da homocinética do lado do câmbio, dá para ver as duas. A linha de freio está bem à esquerda, dá para ver o início dela, e a de combustível também. Indo com as outras fotos, a próxima informação é com relação ao escapamento. Eu continuei na linha de escapamento, olhei ela todinha, todas as braçadeiras estão ok. Lá na frente tem um suporte que é fixo na carcaça, o primeiro que vem ali do coletor do motor, está fixo. E depois
Essa próxima foto é do abafador, que fica lá atrás, embaixo do banco. Então vocês podem ver que as borrachas que segura ele, porque o escapamento ele se movimenta, conforme o carro balança, conforme o carro liga, desliga. Então, para ele não quebrar, ele é suspenso. Então, se você olhar bem do lado direito e do lado esquerdo, em cima, você vai ver aquelas borrachas típicas de fixação de escapamento. Então, está tudo ok também aí. As próximas fotos serão dos pneus. Aquela observação cada 15 dias que eu falo para vocês dos pneus. Cada calibragem você observar no visual mesmo os 5 pneus. Então nós vamos ver aí que todos estão ok. Como essas imagens já tem algum tempo que eu fiz e até formar o vídeo, enfim, esses últimos dias, na semana passada, na verdade, com relação a essa gravação, eu mandei fazer um alinhamento extra. Aí eu sempre falo assim, se precisar um alinhamento extra, você precisa passar antes no especialista. Eu passei antes no especialista, ele falou que estava tudo ok com a suspensão, aí eu fiz o alinhamento. Na verdade não foi bem extra, porque já tinha 9.000 quilômetros, então é que eu percebi que estava começando a dar uma pequena dificuldade aqui para virar para certo lado. Então eu já fiz o alinhamento antes que a gente perca o pneu. Aí quando você faz o alinhamento, ele começa a gastar certinho. Então se for pouquinha coisa, aquele defeitinho ele vai sumindo conforme você vai gastando. Se ele avançar muito com o defeito, aí fica difícil, às vezes você até perde o pneu. Então vamos ver aí na sequência. O dianteiro esquerdo, tá tudo certo com ele. O traseiro esquerdo também está tudo certo, gastando certinho. Os traseiros eles gastam assim mesmo. O dianteiro direito também está tudo certinho, está gastando certo. E o traseiro direito também está tudo certinho, gastando certo. É muito importante essa parte para você não perder um pneu. Tá certo? Já aconteceu isso comigo e eu não quero que aconteça de novo e nem aconteça com você. Deixar ele sempre rodando suave no asfalto. Agora nós vamos atrás da roda dianteira esquerda. Então dá para ver a coifa da homocinética do lado da roda, lado roda. Então dá para ver que ela está intacta, não tem vazamento nenhum. E a mesma coisa com o pivô. Dá para ver que a vedação dele está ok, não está vazando nada, está tudo certinho aí. Inclusive quando eu fiz o alinhamento, deu o alinhamento certinho, não precisou nem fazer cambagem, nenhuma outra coisa. Então tá tudo certo com essa parte aí. E agora nós vamos ver a coifa e o pivô atrás da roda, né, do lado roda, a coifa do lado direito. Então aqui também tem umas buchas de bandeja que dá pra gente ver, bem no comecinho ali. Uma ou outra tem uma folguinha, mas nada que requer assim urgência em troca. Mas eu sei, se começar a dar muito alinhamento, se começar a fazer barulho quando você dá ré, aí você já tem alguma coisa errada. Então você tem que providenciar a troca das buchas das bandejas. A próxima é atrás da roda do lado esquerdo. Então tá tudo certinho, tudo sequinho, você vê, não tem nada de diferente aí. E a mesma coisa agora atrás da roda traseira direita. Também você vê que tá tudo sequinho, não tem nenhum problema, não tem vazamento de óleo de freio, de combustível, nem nada, tá certo? Então agora nós vamos para a próxima, que seria o finzinho da linha de combustível e freio. Essas duas de metal são linha de freio e a outra de nylon, a
aquela mais escurinha, ela é a de combustível. Então aí nós estamos bem pertinho do tanque, então ele vai do tanque até o motor lá na frente. E aí, para finalizar essa parte, nós temos uma visão geral do tanque de combustível. Então, ele está fixo certinho, ele estava cheio, eu abasteci ele. É importante também essa parte, você abastecer ele e fazer a verificação embaixo, ver se não tem nenhum vazamento. E quanto a combustível, sempre aquela dica, né? Peça para o frentista colocar a velocidade no mínimo, o automático no mínimo, do gatilho ali da ponte, do gatilho da bomba, certo? E por que isso? Porque aí ele vai encher devagarinho e ele vai desligar sozinho no ponto certinho. Porque se vai muito rápido, ele pode desligar em hora errada. Isso já aconteceu comigo e ainda coube 5, 10 litros de combustível ainda. Então, peça para ele ir devagarinho, né? Coloque no mínimo e na hora que desligar, acabou. Acabou, tira, parou. Não é para encher mais do que quando ele desliga automaticamente. Agora, indo lá para frente, nós vamos verificar a entrada de ar para o radiador. Se você reparar, ele é todo vedado, porque o ar que vem de fora, ele é direcionado específico para o radiador. Porque se você deixar sem qualquer proteção o radiador, ele acaba sugando para resfriar ele o ar quente que está ali em volta do motor. Então por isso que ele tem essas proteções. Então vamos verificar todas as proteções. Eu fiz uma anotação aqui porque eu fiz algumas partes de alumínio ali, porque o papelão ele estraga. Tem um pedaço ainda que é de papelão, mas vamos lá. No radiador, ele sempre vai sugar o ar frio que vem lá da grade. Então nós vamos ver aí a parte superior do radiador e a lateral de alumínio. A lateral direita, ela ainda está com papelão. Então, em cima, lateral direita e esquerda, nós já vimos. Na próxima foto, nós vamos ver a parte inferior, ali embaixo do radiador, bem em cima do cebolão e daquela mangueira, que você vê ela entrando ali no radiador, você vai ver que tem um alumínio ali em cima daquela mangueira. Então, eu estou com todas as 4 áreas ali fechadas, tá certo? Agora, outra coisa bastante interessante é o seguinte, você está vendo aí, falando sobre essa mangueira que você vê aí, é justamente o sentido que a água vai fazer no radiador. Ela vem de baixo, nesse carro aqui, tá? Existem outras configurações de motor, como eu já lhe falei. Então, esse caso aqui é assim, aquela mangueira, ela entra ali com a água no radiador e ela passa pelo radiador subindo. E essa mangueira, ela é interessante porque antes da ventoinha ligar, com muito cuidado, se for igual esse ou semelhante, você pode fazer o seguinte teste. Com muito cuidado, porque existem partes giratórias ali embaixo do motor e etc. Né? Seja muito responsável a fazer o que eu vou falar. Quando você ligar o carro de manhã, você pode fazer um teste, né? Não exatamente no dia que você vai sair, mas pega aí um dia que você está mais tranquilo, liga ele de manhã e você vai ver que aquela mangueira está fria. Quando ela começar, você põe a mão por baixo assim, você consegue pegar ela. Quando ela começar a esquentar, é porque essa água quente vai dar um sinal para o cebolão, que está ali, aqueles fios que você está vendo sair ali. Ele vai dar o sinal para o cebolão e o cebolão vai ligar a ventoinha. E por que aquela água quente começa a passar ali? Porque a válvula termostática já atingiu a temperatura de trabalho do líquido e ela vai abrir lá perto da bomba. Então, quando ela abrir, ela vai deixar a água circular em todo o circuito, a água quente vai começar a passar por ali e a ventoinha vai ligar. Então,
aquela mangueira ela tem que aquecer um pouquinho antes da ventoinha ligar, e aí quando a ventoinha estiver ligada, ela vai ficar bem aquecida, está passando a água quente. Se ela não aquecer, é porque tem algum problema em algum lugar do arrefecimento. A válvula termostática, sei lá, e tem que levar no especialista para analisar. Mas se você for fazer isso, faça com muito cuidado, por favor, tá? E também dá para ver o coxim esquerdo inferior do motor. Nesse caso desse motor, são 3 coxins, todos eles não tem nem 2 anos, está tudo certinho com eles. Sobre arrefecimento, quando nós falarmos sobre algumas dificuldades que eu já passei em rodovia, eu vou especificar direitinho essa parte de refrigeração, mostrar todo o circuito direitinho, todos os componentes, porque para você viajar, existe um monte de polêmica por aí, né? Ah, o motor trabalha frio e não sei... Não, olha, o carro tem que estar sempre pronto. Se ele vai ficar frio, se ele vai ficar quente, é conforme o seu uso. Se ele vai economizar combustível, se ele vai gastar mais combustível, é conforme o lugar que você trafega. Se você está certo de que está tudo bem com ele, é lógico que dentro da cidade ele vai gastar menos, vai gastar mais. Na rodovia ele vai gastar menos. Se você atingir mais do que a rotação de economia dele, por exemplo, esse carro aqui, se você trabalhar com 4.000, 5.000 RPM, é lógico que ele vai gastar mais, porque a faixa econômica dele é 2.600 e a máxima é 5.400 a rotação dele. Então você tem que trabalhar nessa faixa aí de economia, tá certo? E então depende de onde você está trafegando, o carro vai ter o comportamento. Tem carro que só anda na cidade, ele tem o comportamento, só anda na rodovia, tem outro comportamento, certo? Então quando você mescla as duas, ele fica apto para as duas situações, e aí você tem que ter a confiança necessária para rodar na cidade e rodar na rodovia 24 horas por dia. Em qualquer situação, ele tem que estar sempre pronto. Agora nós vamos acompanhar a retirada do óleo. Então você pode constatar que realmente o cárter está sequinho, não tem nenhum vazamento aí. Às vezes é da vedação dele, às vezes nem é dele, é de algum retentor lá de cima do motor, e o óleo vai escorrendo e você acha que é para vedação, da vedação do cárter, da tampa do cárter, e não é. Então a gente está vendo aí que ele está sequinho, está tudo certo com ele, e nós vamos acompanhar o óleo saindo então. Agora o profissional já terminou o serviço dele. Então foi tudo checado, a vareta está no lugar, a tampa onde ele coloca o óleo está no lugar, o filtro teve o aperto certinho. No meu caso teve que tirar o peito de aço embaixo, então ele já fixou, está tudo certinho. Colocou o bujão antes, está tudo certinho então. Colocou o óleo e nós vamos acompanhar o que? A primeira partida. Ela é muito importante porque nós devemos observar a luz do óleo aqui no painel para ela se apagar rapidamente. O óleo vai circular, vai passar pela cebolinha do óleo, que nesse caso ela fica bem aqui em cima. Ela, na verdade, ela está detectando a passagem do óleo que está indo aqui para cima, para o cabeçote. Então ela apaga. Então vamos acompanhar essa primeira partida. Nós vamos ver também agora, nesse caso eu mesmo troquei o filtro de ar. Vocês vão ver aí o local, você deve saber onde que é no seu veículo, isso aí não tem segredo nenhum, normalmente ele é só colocado. Depois o filtro de combustível, também nós vamos ver aí, filtro de combustível. E depois o filtro de óleo, que o profissional tirou o velho e colocou o filtro novo.
Com o veículo levantado, nós vamos retornar num assunto muito importante, principalmente se você for comprar um carro no escapamento. Então, fica bem fácil de olhar lá atrás o que é que está saindo do escapamento lá no final da linha. Então, é muito importante que ele esteja bem seco, certo? Então, se você olhar esse daí, ele está bem sequinho. Você pode acelerar, que não vai sair óleo. Então, o motor está limpinho, as trocas foram feitas certinho, não está queimando óleo por lugar nenhum, nem pelos anéis, nem pelos vedadores das válvulas. Enfim, o motor só está expelindo lá no escapamento a mistura de combustível e ar, certo? Não tem mais nada. Então ele está em ordem, porque eu já vi até na rua alguns carros soltando aquela fumaça branca, né? Dizem que tem 3 tipos de fumaça. Essa branca densa, que tem aquele cheiro de óleo queimado, que no meu caso até me causa assim um mal-estar, porque é um cheiro muito ruim. Então ela é densa, pesada. Então é porque o motor está queimando óleo de alguma forma. E eu já vi carros até com escapamento muito borrado ali na ponta, totalmente borrado de óleo. Então o óleo está praticamente saindo muito óleo ali. Então isso aí também é perigoso. Agora, quanto à compra do carro, se o escapamento for bem novinho, você desconfie. Peça para o seu especialista olhar direitinho o motor, ver como é que está, o que está acontecendo. Porque às vezes o escapamento é novo, mas o motor não. Então, nesse caso que você está vendo aqui do meu, ele tem cerca de uns 4 anos esse escapamento. O anterior durou 9. Esse daqui já está com 4. Então, e dá para ver que ele está sujo por fora, ele não é novo. E a saída do cano, a parte de dentro ali, ela está bem sequinha. Tem até uns pontinhos de ferrugem ali por causa do álcool. Às vezes ele impregna um pouquinho de água ali e quer enferrujar ali por dentro. Mas ele tem que estar bem sequinho. É normal, é seco. Tá certo? Tem uma fumacinha que sai, mas ela se dispersa muito rápido, assim, quando ele está frio. Principalmente no inverno, acho que tem algum choque de temperatura ali, aí sai aquela fumacinha bem branquinha assim, se desmancha assim muito fácil e não sai óleo pelo escapamento. Aí tá normal, tá bom? Então espero que você faça o mesmo acompanhamento no seu veículo. E caso você faça a troca de óleo, como eu aconselho, no seu especialista, então acompanhe ele com muito cuidado, sem incomodá-lo, deixe ele fazer as verificações, aí você conversa, faz as perguntas, e se ele esqueceu de algum item, que provavelmente não vai esquecer, quando você pedir ele vai dar um check-up geral, você comente alguma coisa que você está em dúvida, não viu se ele olhou ou não, e assim por diante. Então, é muito importante a inspeção visual. Eu mesmo já peguei diversos problemas só com inspeção visual.